Salve, salve, queridos alunos e alunas. Nesta aula de hoje, nós vamos tentar entender aí o conceito de cultura para a antropologia. Posso dizer para vocês que a sociologia, enquanto ciência, é a irmã mais nova da antropologia. Lembrando vocês que o conceito de antropologia está atrelado ao estudo das sociedades humanas antigas. Bem, para começarmos então, vou falar um pouquinho aí para vocês da antropologia enquanto ciência. Como vocês podem ver aí no mapa conceitual, a antropologia é uma ciência que surgiu no século XVIII. No final aí de 1700, quando os países europeus eles começam a explorar o continente africano com mais intensidade, a África e a Ásia. A antropologia, enquanto ciência, ela vai focar aí no estudo da diversidade das culturas e de todas as sociedades existentes no mundo atualmente. O objeto de estudo da antropologia são as chamadas sociedades não ocidentais e não industrializadas, denominadas aí num tom relativamente pejorativo de selvagens. No século XX, o campo de análise da antropologia, ele passa a ser aí todos os modelos de sociedade, a sociedade capitalista, a socialista, e por aí vai, nessa questão de modelo de sociedade. A antropologia, enquanto ciência, ela tenta dar conta aí de todos os aspectos das sociedades humanas que não são biológicos ou naturais. Para a antropologia, as diferenças entre as sociedades estão atribuídas aí à sua cultura, que está atrelada à ideia de valores e práticas dessa sociedade. Então, para a antropologia, a cultura ela nada mais é do que um conjunto de práticas, normas, regras de uma determinada sociedade. Pensando ainda na sociologia, eu vou ter aqui um sociólogo, na verdade, que é o Norbert Elias, e o antropólogo, o Edward Tylor, que vai mostrar para a gente aí a antropologia enquanto ciência. Começando pelo sociólogo alemão Norbert Elias, no século XX, ele define aí um conceito na Alemanha chamado de Kultur, que são os aspectos não materiais de uma determinada sociedade, ou seja, aspectos intelectuais, artísticos e religiosos. E a chamada Civilization, que são os aspectos materiais, os utensílios, ferramentas, instrumentos, máquinas, hábitos alimentares, o tipo de alimentação, ou melhor, o tipo de habitação. Em 1871, Edward Tylor ele dá início à antropologia enquanto ciência, fundando aí a chamada antropologia evolucionista. Para Tylor, a sociedade de uma forma geral ela vai incluir aí conhecimentos, crenças, arte, a moral, as leis, os costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábitos que são adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Então nós temos aí a definição aí de cultura para Edward Tylor, que é o primeiro antropólogo evolucionista. Nós temos aqui então nessa apresentação dois elementos ou dois tipos aí de antropologia. Nós vamos ter o chamado determinismo dentro do campo da antropologia e também da geografia, né, que é o determinismo biológico e o determinismo geográfico. Dentro do determinismo biológico, as diferenças entre os seres humanos são explicadas através de características biológicas que são herdadas, né? As sociedades elas seriam diferentes aí no determinismo biológico, pois possuem características biológicas diferentes. No determinismo geográfico, é o espaço ou as características geográficas que vão determinar aí as diferenças entre as sociedades. É daí que surge então a chamada antropologia
evolucionista, a primeira corrente antropológica, que vai dizer aí que as diferenças culturais ela vai ser resultado de diferentes estágios evolutivos em que uma determinada sociedade se encontra. Então, para os evolucionistas, eu tenho sociedades que estão ali na barbárie, na selvageria, e que vão atingir o topo aí, que são sociedades civilizadas. Para os evolucionistas, o modelo ideal de sociedade ou a sociedade mais evoluída era a sociedade europeia, a civilização europeia. Temos também o chamado particularismo histórico, que vai fazer uma crítica à antropologia evolucionista. O principal autor aí do particularismo histórico é Franz Boas, onde ele vai dizer que a função da antropologia é estudar as diferenças entre as sociedades, mas de forma não linear. Para os particularistas históricos, não existe aí um caminho obrigatório por estágios evolucionários por onde as sociedades e as culturas passarão. Eles dizem que cada cultura aí vai ter uma história particular não determinada. Além do particularismo histórico, eu tenho a chamada antropologia funcionalista. Um dos principais antropólogos evolucionistas foi Bronislaw Malinowski, que vai criar a chamada etnografia, que nada mais é do que uma descrição das diversas etnias. Malinowski ele pregava a chamada observação participante, onde ele acredita que a maneira pela qual o antropólogo age, ele é muito eficiente na análise da sua sociedade estudada. Numa etnografia, o etnógrafo ele vai descrever de modo sistemático, detalhado, o cotidiano de um determinado grupo social a partir do ponto de vista dos membros desse grupo. Os funcionalistas eles vão buscar causas dos fenômenos culturais aí nos meios desenvolvidos pelas sociedades para satisfazer as suas necessidades sociais fundamentais, como as instituições e as relações de produção. Para os funcionalistas, as culturas elas podem ter aí inúmeras, elas podem ter diferentes formas. Ainda falando dos funcionalistas, a cultura ela nada mais é do que um todo integrado, material e imaterial, uma síntese de instituições, sejam elas jurídicas, econômicas, religiosas, que vão ser responsáveis aí por perpetuar a dinâmica social entre os diversos grupos. Para os funcionalistas, as diferentes sociedades elas vão encontrar aí soluções únicas para as mesmas questões. E isso deve ser respeitado e valorizado. Um exemplo que eu posso dar para você são duas culturas que vivem em ambientes gelados e cada uma delas encontra uma forma para aquecer-se diferente da outra. E isso deve ser respeitado. Para os funcionalistas, a antropologia se faz através da pesquisa de campo, que é a forma de produzir um conhecimento altamente sistematizado, buscando aí a apreensão de uma cultura na sua totalidade, compreendendo as funções das instituições sociais que vão exercer aí a manutenção da chamada dinâmica social, da organização social. Para os funcionalistas, existe aí um paralelo entre as sociedades humanas e organismos biológicos. Para os funcionalistas, uma determinada cultura, uma determinada sociedade, ela funciona como um corpo, onde cada parte desse corpo tem uma função, por isso antropologia funcionalista. Além da antropologia funcionalista, eu vou ter aí a antropologia interpretativa de Clifford Geertz, onde ele diz que o comportamento humano ele vai ser sempre simbólico. A cultura nada mais é para os interpretativos um sistema simbólico que vai conferir aí sentido às práticas e às instituições sociais. A ciência interpretativa ela vai procurar aí entender os significados desses símbolos. Na antropologia interpretativa, a análise antropológica, ela busca interpretar os significados que os membros de uma cultura eles dão à sua prática. Por que um determinado
grupo tem uma determinada prática. Os antropólogos interpretativos, eles buscam entender essas práticas, né, os símbolos por trás das práticas dessas sociedades. Além da antropologia interpretativa, eu tenho aí a antropologia estruturalista, onde nós temos aí o principal antropólogo, Claude Lévi-Strauss. Lembrando que Lévi-Strauss ele veio aqui para o Brasil na década de 50, ele veio trabalhar na USP, na Universidade de São Paulo. Ele até escreveu um livro atrelado à cultura aqui do continente americano, mais precisamente a América do Sul, chamado Tristes Trópicos. Para os estruturalistas, a cultura ela nada mais é do que um sistema de símbolos, né, de sistemas simbólicos, que vão atuar de modo integrado e vão constituir toda a totalidade social. Essas estruturas elas seriam elementos universais da cultura que vão revelar a maneira como o comportamento humano é determinado por estruturas culturais, sociais e psicológicas. Então, para os estruturalistas, essas culturas elas são divididas em grandes estruturas, sejam elas culturais, sociais e psicológicas. A cultura para os estruturalistas, ela vai ser o resultado aí das inúmeras interações entre os indivíduos e grupos em diferentes momentos históricos que vão resultar em práticas, saberes, valores, normas particulares desses grupos sociais. Os estruturalistas eles vão definir aí o conceito de etnologia ou criar a ciência etnológica, que nada mais é do que um método para se compreender uma sociedade, uma cultura. A etnologia, então, é uma metodologia, opondo-se à etnografia. A etnologia ela vai estudar fatos e documentos levantados pela etnografia. Enquanto a etnografia é uma descrição sistemática das práticas de um grupo, a etnologia é uma tentativa do entendimento dessas práticas, por que essas práticas acontecem. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa web aula por aqui. Estudem e estudem.